história dos Pinheiros e do Parque do Rio Vermelho. Então assim, galera, na década de 50, 60, eles estavam construindo Brasília. E aí, para construir Brasília, nós precisávamos de madeira, certo? Então o pessoal veio para o oeste de Santa Catarina e para o oeste do Paraná e derrubou toda a floresta de araucária, aquela floresta que dá o pinhão. E aí, na época, o governador, que era Celso Ramos, ficou preocupado, dizendo: olha, nossa indústria vive só da extração de madeira. Sem a madeira nós não temos economia. Então nós precisamos de uma nova madeira que substitua a araucária para trocar por isso. Dessa forma, ele mandou o Henrique Brennhausen, que era o cara que trabalhava na Secretaria da Agricultura, sair pelo planeta Terra. E aí ele saiu correndo atrás de uma planta, né, que substituísse a araucária. E aí a gente chama de coníferas, que é aquelas plantas que formam de cone, tá? Então ele saiu lá, e aí tem histórias legais assim, tipo a Marinha Americana forneceu semente de uma ilha de Okinawa, do Japão, para plantar aqui, veio semente da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, do resto do país, do planeta. E aí eles plantaram tudo aqui no Parque do Rio Vermelho. O Parque do Rio Vermelho tem 1.500 hectares, eles separaram 400 hectares para fazer essa atividade. E aí plantaram cada local um determinado tipo dessa espécie de conífera. A que mais deu certo é o Pinus Helioides, o pinheiro que a gente vê ali na beira da rua, e aí ele foi espalhado. Naquela época não se tinha uma visão ecológica, é uma visão estritamente econômica. Então as pessoas precisavam de uma madeira para substituir a araucária para ganhar dinheiro. Então ninguém estava preocupado com preservação ambiental lá em 1960. Todo mundo estava preocupado em conseguir grana, certo? Deu certo. O Pinus Helioides, que é o pinheiro, ele deu certo, cada 100 que planta nasce 110, entendeu? Ele é uma praga, nasce em qualquer lugar. Ele salvou a indústria madeireira no interior, só que aí depois começou os problemas. Começaram a ver que ele deixa o solo mais ácido, que ele tem problema da água, que ele capta muita água. Começou a trazer consequências para a Mata Atlântica. Só que aí as pessoas naquela época não tinham essa preocupação, e hoje as pessoas têm um pouco dessa preocupação de tentar manter equilibrado essa vegetação exótica. No Parque do Rio Vermelho, então, lá na década de 60, servia como um laboratório. Esse local foi o laboratório para experimentar essa vegetação, para daí entregar para o interior do estado para ser plantado. E aí o que acontece? No dia de hoje, a gente tem um plano de manejo, a gente quer retirar esses 400 hectares de vegetação aqui do Parque do Rio Vermelho, e aí está se trabalhando e se estudando qual é a melhor forma de tirar essa vegetação, entendeu? E aí tem vários especialistas fazendo isso, cortando determinada área do parque para saber qual é a porcentagem de nascimento que nós temos dessa vegetação, quanto dela mata a vegetação nativa, quanto a vegetação nativa consegue vir no meio da vegetação exótica. Então isso está tudo sendo estudado, entendeu? E aí quanto mais gente estudar isso, é mais interessante. Vai, 3, 2, 1. O Parque do Rio Vermelho tem 400 hectares. A gente vai fazer um cálculo que equivale a 1/4 desses hectares, que vai dar 25 metros quadrados. Esses 25 metros quadrados, a gente possui 17 árvores exóticas e 221 árvores nativas. Com esse cálculo, a gente vai descobrir quantas árvores nativas a gente vai ter cortando 17 árvores exóticas. Com o cálculo feito, nós concluímos que, retirando 17 árvores exóticas, nós iremos ter 3.757 árvores.